Boa tarde, meninos e meninas do 7º ano. Na nossa aula de geografia, a gente vai concluir os assuntos com relação a ambiente, a parte urbana, a urbanização, relacionando seus principais problemas. Problemas esses que são ocasionados pela própria sociedade e que geram, de uma certa forma, retornos da natureza, retornos de forma que a gente não consegue controlar, e a gente vai ver isso no decorrer das nossas aulas. No finalzinho da aula, teremos 2 mapas mentais, onde eles irão ser copiados por vocês no seu caderno. Hoje, professora, na aula, no decorrer da aula, não é no decorrer da aula. Eu só vou mostrar para vocês, explicar a forma como pode ser desenvolvido no seu caderno. Aí depois você tem várias formas para poder realizar. Primeira forma, vou logo dar as sugestões. Quando apresentar o slide dos mapas mentais, você pode fazer o print da tela, se estiver assistindo pelo celular. Você pode tirar a imagem, a foto, se você estiver assistindo pelo tablet, pelo notebook, ou esperar eu postar a aula, passar até o finalzinho, colocar no pausa e começar a desenvolver a atividade proposta, ou ir lá no Class, que vai estar em anexo os 2 mapas mentais. Então, existem várias formas de vocês realizarem a atividade. Não tem desculpa para dizer que não conseguiu fazer por vários motivos. Então, eu vou colocar aí em vários cantos, em várias formas, para que vocês consigam ver qual a melhor para você. Richardson já informou que vai tirar o print, sem problema. O importante é ter acesso para depois realizar a atividade proposta. E no caso daqueles alunos que estão no presencial, a atividade não é para ser entregue no Class. Vou corrigir na sala de aula. Mas aqueles alunos que estiverem no online, aí sim, vocês irão enviar foto lá no Class. Compreendidos? Sim? Lembrando que é geografia que a gente está falando especificamente nesse momento. Então, vamos lá. Com relação aos nossos problemas urbanos ambientais, problemas nas cidades, nós temos seguintes posicionamentos: poluição, trânsito, lixo, falta de saneamento básico, engarrafamentos. Aí vem o natural, os problemas urbanos naturais, né? Que não é ocasionado propriamente pela população. Nós temos desabamentos, enchentes, alagamentos, que é provocado pela natureza após uma ação do homem. A gente vai ver isso no decorrer da nossa aula e vocês vão compreender. Quem está no presencial e está assistindo a aula hoje, alguns pontos vocês vão relembrar sobre o que eu falei na sala. Quem está só no online, aí sim vai pegar essas informações no decorrer da aula. Vamos lá. Na primeira tela do nosso slide, nós temos a imagem que representa o planeta Terra. Ele está feliz, esse planeta? E aí? Não. A gente consegue perceber nele, olha os grandes problemas: lixo, poluição, calor, tudo isso ocasionado por quem? Pela comunidade, pela sociedade, pela população. Aí você pode dizer assim, mas professor, eu não jogo lixo no chão. Será? Às vezes a gente faz sem perceber. O papelzinho do bombom, se você joga no chão, automaticamente você está poluindo o meio ambiente. Se o papel do caderno você joga no chão, você está poluindo o meio ambiente. Mas, professora, não tem gente que vai varrer, que vai limpar e jogar no lixo? Você não pode ter esse pensamento. Em determinados locais vai ter, mas em outros não. E aí o que é que vai acontecer? O vento leva, fica na rua, vai entrando em decomposição,
vai contaminando o meio ambiente e essa contaminação vem em retorno para vocês, para a gente, para a nossa sociedade. Então, vamos continuar com o nosso slide. Nós temos aqui. Qualquer dúvida, podem falar. Pontos a serem observados. Vamos lá. Primeiro ponto. Intenso processo que gerou a ocupação desordenada. Esse intenso processo, a imagem ao lado já representa isso. Será que as construções dessa imagem que está aparecendo para vocês, ela foi planejada? Não. Será que eles contrataram engenheiros, Não. ambientalistas, geógrafos para estudar os solos? Não. 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 Analisando ainda essa imagem, vocês acham que tem saneamento básico? Não. Não. Então, quando a gente fala que não ocorre um planejamento, significa que é uma ocupação desordenada, uma ocupação que foi feita de forma desregular. Ela não tem autorização para existir. E onde a gente pode encontrar esses tipos de imagem? Analisando o nosso Brasil de forma geral. Principalmente em 2 estados, que a gente encontra com muita frequência do jeito que a imagem retrata para vocês. São Paulo e Rio de Janeiro, nos morros. Mas aí eu faço uma perguntinha para os que estão presentes na aula. Aqui em Fortaleza, a gente não tem morros com essa imagem. A gente tem partes menores. Mas a gente pode dizer que temos bairros que representam essa imagem? E aí? O que é que vocês acham? Sim. Sim. Temos bairros que representam essa imagem. Temos em Fortaleza bairros que a gente chama de periferias. Bairros que a gente encontra casas construídas de forma desordenada, que não tem saneamento básico, que o lixo é jogado na rua, que não existe asfalto, não existe calçamento, a rua é toda alagada. Então, é também de uma forma desordenada, não é especificamente em cima de morros. Segundo ponto, degradação do ambiente. Se, pegando essa imagem como análise, certo? Essas construções forem em cima de um morro, significa que o ambiente, o meio ambiente, a natureza que existia ali, deixou de existir. Ela foi retirada. Ela sendo retirada, ela vai ocasionar um outro ponto. Que ponto é esse? A erosão. Ela vai ocasionar a contaminação da água. Ela vai ocasionar o tipo de poluição. Aqui no caso, nós temos falando sobre poluição do ar e sonora. Mas existem outras poluições. Poluição terrestre e a poluição aquática, que é a do solo e das águas. Então, vai piorando a qualidade de vida das pessoas. Ou vocês acham que as pessoas que vivem nessas casas retratadas aí na imagem, elas vivem muito bem? Vocês acham que elas vivem muito bem? Não. Quando eu faço essa colocação para vocês, cuidado para não confundir. Quando eu faço questionamento, que vivem bem, eu não estou falando de se está feliz ou de se está triste. Eu estou falando de questão financeira. É esse bem que eu estou me referindo. Porque feliz e triste você pode estar em qualquer lugar. Pode ser em qualquer canto. Não importa se a sua casa ela é padronizada, ela é organizada, se ela é planejada. Eu posso estar triste, eu posso estar feliz. O ambiente em si, ele não vai influenciar. O que eu estou mencionando é questão financeira. Por exemplo, essas residências, os habitantes dela, muitos sobrevivem com dinheiro de programas de governo. Muitos sobrevivem fazendo faxina, lavando roupa, sendo babás, indo trabalhar em fábricas bem distante, saindo 4, 5 horas da manhã, chegando em casa 10, 11 horas da noite.
não sabe com que os seus filhos vão ficar porque não tem como pagar uma pessoa para cuidar deles, não sabe se eles vão se alimentar. Muitos se alimentam com a merenda ofertada pelas escolas. Então, é essa questão de baixa qualidade de vida que eu estou falando para vocês. Até aqui, alguma dúvida? Deu para compreender? Aí aqui nós temos a imagem da segregação espacial, que é sobre o que a gente está observando. Do lado direito, nós temos casas que não houve planejamento. Do lado esquerdo, nós temos casas, construções, áreas de vários territórios que houve planejamento. Então, a gente pode associar como lado direito, pobre, periferia, o lado esquerdo, rica, elite, nobres, que tem boas condições de vida. Imagens que vocês vão observar. Do lado esquerdo, nós temos estádio, nós temos pontes, Cristo Redentor, nós temos calçadão, pão de açúcar. Aí do lado direito, nós temos o quê? Esgoto sendo jogado na rua, casas construídas com madeiras, papelão, umas em cima das outras, não existe nenhum padrão de casa. Nas duas situações que vocês estão observando, o Brasil, se você for analisar de modo geral o Brasil, a gente encontra exemplo dessas duas situações em todas as regiões do Brasil? São quase todas. Na realidade, a gente encontra em todas. Por que eu digo isso? Mesmo na região sul do Brasil, mesmo na região sul. Mais uma vez, lembrando aquele ponto que eu mencionei a vocês. Essa imagem do lado direito é em cima de um morro. Mas não quer dizer que em todo lugar do Brasil vai ser dessa forma. Nós temos bairros em Fortaleza que não são em cima de morros, mas que eles têm um padrão parecido com esse. Então, o morro não é um ponto específico principal, mas sim a forma como é desenvolvida essas casas. Professora, eu posso dizer que do lado direito são famílias que não se enquadram nem numa classe rica, nem numa classe média e nem numa classe pobre? Não, você não pode dizer isso. Por quê? Nós temos vários tipos de classificações de pobreza. Nós temos a pobreza, que é aquela que muitas famílias têm a sua casa com sacrifício, mas tem de forma organizada, planejada, através de um programa de governo, através de um conjunto habitacional, pagando aluguel, mas tem. E nós temos outras famílias pobres que vivem em situações de risco, que é o caso dessas ruas. Se a gente for analisar o bairro de vocês, sem citar o nome, mas analisando o local que vocês moram, observe. Nós temos casas boas, não temos? E aí? Temos ou não? Sim. Mas também nós conseguimos observar casas que o padrão é bem baixo. Ou vocês não conseguiram observar ainda ali por próximo, no bairro da escola, vocês não conseguiram observar ainda? E aí? Ruth, Richardson, Carol. Já vi que lá essas casas são muito desse jeito, como na imagem da direita. Isso, exatamente. Aí vamos continuar aqui com os nossos slides. O trânsito também é considerado um dos grandes problemas urbanos. Lembrando que urbanos está relacionado com o quê? Cidades, certo? Então, aqui nós temos os engarrafamentos. Se coloque nesse ponto. Vocês estão dentro de algum desses carros. Vocês estão com seus pais, dentro de um desses carros. E como é que chama esse tipo de poluição? Poluição o quê? Poluição sonora. A gente vai chegar nela agora. Que é o ponto que eu quero chegar, o exemplo. Vocês estão dentro de um desses carros. Engarrafamento, vocês estão vendo.
E aí, o carro atrás do carro dos pais de vocês buzina. Até o momento ninguém tinha buzinado. Tava todo mundo esperando. Carro atrás buzina. Aí o do lado vai buzina também. O do outro lado vai buzina. O da frente buzina. Começa aí todos os carros buzinarem ao mesmo tempo. Ficar no bi, né? Como a gente Não costuma parar. dizer. Os seus ouvidos vão doer. Você vai se incomodar com barulho. Muito. E aí? Ou não? E vamos se incomodar muito. A gente começa a ficar incomodado com aquele barulho. Automaticamente, aquele barulho vai gerar um outro problema, que a gente costuma dizer que é o problema mental. Vai fazer com que dê dor de cabeça, que a gente não fique estressado porque é o barulho, o povo gritando no meio da rua, o carro não sai do canto, você tá atrasado, você às vezes vai para uma consulta, ou quer chegar logo em casa, tá cansado de um dia de trabalho, vai se acumulando os problemas. E aí, desse acúmulo, gera uma poluição sonora, que são os barulhos. Mas essa poluição sonora a gente associa só à questão dos trânsitos, de engarrafamento às buzinas? Não. Não. Vamos pegar também, Richardson, a batida também. Vamos pegar, não vamos citar a residência de vocês, que eu não sei, não vamos expor. Mas vamos pegar os vizinhos, né? Sem citar o nome dos vizinhos, tá, meu povo? Coloca som alto em domingo de manhã, 6 horas da manhã, aquele som, ó, lindo tocando, né? Você doido para dormir até um pouco mais tarde e não consegue, porque Porque barulho da música. Oi. ainda tem um cachorro latindo ali de 2 horas da manhã até 9 horas da manhã. Eu chego já no cachorro. Tudo isso é poluição sonora. Eu chego já no cachorro. Aí o vizinho bota a música alta. Mas é uma música alta que não é só para ele ouvir, mas sim para praticamente a rua inteira ouvir junto com ele, né? Você começa a ficar incomodado com aquele barulho? Sim. Primeiro, porque você quer dormir um pouco mais. Segundo, porque vai começar a incomodar o quê? A sua mente por conta do barulho que você está ouvindo muito. Vai gerar uma dor de cabeça. Poluição sonora. Aí tem também o seu vizinho que tem o cachorro. Aquele cachorro que late o dia inteiro ou a madrugada inteira, independente disso. Passa um bom tempo latindo. O que eu quero deixar bem claro para vocês, esse tipo de poluição sonora, para não confundir com os alunos que assistiram de manhã. Alguns colocaram o seguinte de manhã: professora, o meu cachorro faz isso, então ele causa poluição sonora. Aí eu perguntei, o que é que ele faz? Não, passa o rapaz do carro, da moto, do gás, ele late. Alguém toca a campainha, ele late. Alguém encosta no portão, ele late. Não, isso não é um tipo de poluição sonora. Esse latido dele não é um latido 24 horas, como eu costumo dizer. Ele late e para. O latido que incomoda as pessoas, que o cachorro ele não tem culpa, deixando bem claro para vocês, ele é o principal sofredor dessa ação, né? Esse cachorro ele tá latindo porque algo está incomodando ele. Ou ele pode estar com fome, ou ele pode estar com sede, ele pode querer fazer as suas necessidades. Esse cachorro muitas vezes ele está o quê? Preso, amarrado durante muito tempo. Então ele fica latindo o dia inteiro, independente de ter gente no portão ou não. Ele não para de latir. É um tipo de poluição? É um tipo de poluição. E aí volta para o trânsito. Nós temos a poluição que afeta o nosso sistema nervoso e nós temos a poluição que afeta o nosso sistema respiratório. Diferença de um para o outro. Sistema nervoso por conta do barulho. Então a gente vai ficar estressado, com raiva, dor de cabeça, com mal-estar. O respiratório já está relacionado com as fumaças. Lembra o que eu falei lá na sala para os alunos presenciais? A troca do óleo, que é necessária dos carros, dos caminhões, dos ônibus, vocês lembram disso? Pronto. Sim. Que eu dei o exemplo da fumaça, né?
Se a fumaça ela é muito escura, automaticamente ela está jogando muita contaminação no ar. E aquela contaminação, ela vai causar um problema respiratório. A partir do momento que você respira ela, você está contaminando quem? O seu pulmão. Mas além do respiratório, que você pode ficar com tosse, pode ficar com dor na garganta, pode ficar com cansaço, tem também os espirros que podem vir, né? As alergias respiratórias. Mas existem ainda outros problemas com relação a essa poluição do ar, que é o quê? Você ficar intoxicado, a sua pele ter reação alérgica à poluição do ar, você começar a coçar os olhos ficarem ardendo, ficarem vermelhos. Por quê? Por conta da poluição do ar. Então, são problemas que são ocasionados pela ação de quem? Pela ação da sociedade, que estão fazendo coisas erradas. Aí vamos para o próximo ponto. Poluição do ar. Que a gente também já falou sobre isso na aula presencial. Mas para quem está no online, nós temos aqui as informações e as explicações. De modo geral, nós temos 4 tipos de poluição. Poluição do ar, poluição sonora, poluição sólida, que é a poluição do lixo jogado nas ruas, e a poluição da água. Poluição do ar pode ocorrer através das fumaças, que são os fumos que saem das indústrias, das combustões domésticas, que são as queimadas, e pelos escapamentos dos automóveis, que é a fumaça. Já a poluição sonora é o barulho. Pode ser de fábrica, pode ser de automóveis, movimentação nas ruas, carro passando direto, buzinas. Pode ser avião, também é um tipo de poluição sonora. Então, aqui em Fortaleza, quem mora no bairro ali do Montes, eles sofrem muito com esse tipo de barulho. Aviões chegando, pousando e decolando frequentemente, às vezes em menos de 1 minuto. Então, são muito... É muito barulho para eles. Pessoas andando na rua, porque tem aquelas pessoas que passam na rua que elas não sabem só passar pela rua de forma tranquila. Elas têm que anunciar para todo mundo que ela está passando, né? Falando alto, gritando, conversando, cantando, ou seja, tudo isso está relacionado com a poluição sonora, que é o som. Poluição sólida é o lixo jogado nas ruas. Pode ser um lixo doméstico, pode ser um lixo industrial, pode ser um lixo hospitalar. E a poluição das águas é provocada pelo lançamento de efluentes domésticos. Professor, o que são esses efluentes domésticos? É tudo que a gente utiliza em casa, vamos dizer assim, que é jogado através do nosso esgoto. Lavou roupa? A água suja. Lavou louça? A água suja. Tomou banho? A água suja. Fez suas necessidades? A água suja. Então, toda a água que é utilizada na sua casa, ela é levada para os esgotos, e esse esgoto, muitas vezes, ele é jogado dentro de quê? Dentro de rios ou oceanos. Nós temos alguns exemplos em Fortaleza, menciono muito o nosso município, porque é onde a gente mora, mas se a gente for analisar de forma geral, nós temos, por exemplo, o Rio Tietê em São Paulo, que é muito poluído pela quantidade de lixo, de esgoto que é jogado dentro dele. Um rio que corta a capital de São Paulo, corta a cidade. Então, o odor, ele é muito grande, as pessoas sentem, como a gente fala, a famosa caatinga, o mau cheiro, por conta da alta contaminação. E no nosso município, a gente também tem o Rio Cocó. Ele também é o Rio Cocó que fica ali passando do lado do Shopping Guatemi. É uma forma também de poluição. O rio ali também é muito contaminado. Então, nós temos muitos pontos que são contaminados pela questão do esgoto sendo jogado propriamente dentro dele. Rapidinho. Beira-mar, da mesma forma, Praia de Iracema. Nós temos alguns esgotos daqueles prédios que são jogados no mar, são jogados no oceano. Então, olha aí a ação humana sendo totalmente errada. Vá lá, pergunte.
Não, só dizendo que lá na beira-mar tem cheio de ratos, baratas também. Por conta de esgotos que tem por ali. Contaminação. Certo? Até aqui, dúvida? Não. E aqui nós temos os mapas mentais, que é proposto da nossa aula de hoje. Primeiro aqui, mostrando para vocês uma representação. Aqui são exemplos de mapas mentais, com o título Problema Ambiental Urbano. Quais são os problemas ambientais que a gente encontra nas grandes cidades? Inversão térmica, impacto sobre os recursos hídricos, ilhas de calor, efeito estufa, chuvas ácidas. Esse mapa mental, vocês vão copiar no caderno. Precisa ser dessa forma? Não precisa ser dessa forma. Lembra dos esquemas que eu faço lá no quadro? Boto o título, aí eu coloco o nome, puxo as setas, coloco as informações. Lembram? Sim. Pronto, você pode fazer da mesma forma. Como assim? O título, Problemas Ambientais Urbanos, é o título do assunto. Coloca o primeiro ponto, ou asterisco, inversão térmica. Quais são as informações sobre a inversão térmica que tem? Dificuldade de circulação do ar frio e dispersão dos poluentes é a informação. Aí depois você vem para o outro ponto, impacto sobre os recursos hídricos. Aí você escreve o nome, coloca as informações embaixo, poluição da água, falta de fiscalização, falta de consciência da população, falta de informação sobre as consequências do mau uso. Oi. Pode Oi? copiar algum desses que a tia botou ou não? É para copiar todos, é para ter essas informações no caderno de vocês. Vocês precisam ter essas informações. Tem que copiar tudo que está aí. Aí pode ser do jeito que está, ou você pode copiar de outra forma no caderno. Mas eu quero todas essas informações no seu caderno. Professor, eu posso imprimir? Não, eu quero com a sua letra e organizado. Aí aqui nós temos os Tia, problemas papel ambientais. lápis, papel branco, o quê? Assim, Oi? a gente tem que usar que tipo de papel? Papel massa, Não, é no papel... seu caderno mesmo. É no seu caderno Uhum. mesmo, Lali. Não precisa fazer em folha, não. É no seu caderno, é para ficar como conteúdo e informação no seu caderno. Certo? Segundo o mapa mental que vocês também vão fazer no caderno, lembrando que pode ser da forma que está sendo apresentada para vocês, ou pode ser em forma de anotações, como vocês acharem melhor. Mas tem que ter todas essas setas, tem que ter todas as frases, tem que ter todas as definições. Problemas ambientais: segregação espacial, lixo, que é o tipo de poluição, favelização, que é a desorganização por conta de não ocorrer um planejamento urbano, ilhas de calor, que são as cidades que têm áreas quentes, áreas verdes, muito concreto, muito desmatamento, tem mais intenção solar, tem mais intensidade solar do que área verde. E nós temos as inversões térmicas, que são os fenômenos naturais que ocorrem por conta de todas essas ações. Então, vocês vão copiar esses dois mapas mentais no seu caderno. Quem está no presencial não envia no Class. Só quem vai enviar no Class, quem está no online. E aí, na sala, na escola, eu pego o caderno dos que estão presencial para dar o visto e colocar a sua pontuação correspondente a essa atividade. Dúvidas? Não, Dúvidas? não. Não. Estão presentes Não. na nossa aula de hoje de geografia. Nós temos. Peraí. Presente nós temos Ruth, Laline, Presente. Caroline e Presente. Richardson Rabelo. Não é isso? Presente, tia. Pronto. Então, a gente vai encerrar a aula de geografia.
Boa tarde a todos. A gente vai ficando por aqui. Qualquer dúvida, podem perguntar lá no Class. Tchau!